Nós queremos convidar aqueles que têm em suas mãos um exemplar das Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Quero pedir para você abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e o versículo 8, 9 e 10. Diz assim a Sagrada Escritura: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Louvado seja Deus. Esta é a palavra do Senhor que acabamos de ler neste momento e que será motivo da nossa reflexão durante alguns minutos. Bem, e o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele pode ser conhecido como o capítulo das parábolas, aonde as coisas perdidas, elas são reencontradas, e também podemos assim dizer que Jesus deu uma atenção especial àquilo que estava perdido. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, a outra parábola é a parábola do filho pródigo, e também a terceira parábola, que é a parábola da dracma. Você deve estar se perguntando o que é dracma. Dracma, na verdade, era uma moeda utilizada na antiga Grécia e por alguns povos no Oriente Médio. Esta moeda, ela foi largamente usada mais do que qualquer uma outra moeda. Ela foi utilizada na Grécia até o ano de 2002, quando a moeda foi então substituída pelo atual euro. Nós poderíamos esta noite, ao falarmos da dracma perdida, nós podemos esta noite assim colocarmos um título nessa nossa mensagem como o resgate das coisas perdidas. Nós podemos ver que a parábola, ela se refere a 10 dracmas. Uma mulher, ela tinha 10 dracmas, ou seja, um conjunto de valores, tendo em vista que a dracma era uma moeda e ela tinha o seu valor monetário, seu poder de compra, e sendo assim é um conjunto de valores, visto que eram 10. E a palavra do Senhor mostra que foi perdida uma dracma, ou seja, enquanto eram 10, era um conjunto de valores, mas agora era um conjunto de valores incompleto. Uma dracma tinha se perdido, uma referência de valor acabara de ser perdida. E a palavra do Senhor diz que a mulher, quando ela deu por conta que tinha perdido uma daquelas dracmas, ela entra, por certo, numa busca muito grande até encontrar. A palavra do Senhor diz que ela toma algumas atitudes para encontrar aquilo que tinha sido perdido. Nós entendemos que a moeda tinha um valor, não só um valor de referência monetária, não só um valor de compra, mas ela podia ter também um valor sentimental, tendo em vista que era comum naquela região da Palestina, as pessoas ao casarem-se, as mulheres, as moças, elas recebiam presente de moedas, e ao receberem esses presentes de moedas, esses valores, elas guardavam com muito cuidado, com muito carinho, porque aquilo ali representava prosperidade para a família que acabara de ser constituída, representava a fertilidade, representava a fecundidade daquela família. Então aquilo ali tinha um valor afetivo muito grande para aquela mulher. Fazia parte, por certo, de toda uma história de sua vida. E quando ela perde a dracma, ela toma algumas atitudes para encontrar. E agora nós queríamos justamente fazer referência da dracma como referência de valor.
né, como referência de valor. A Bíblia diz que ela perdeu e a primeira atitude dela foi acender a candeia, ou seja, ela acendeu um candeeiro, um instrumento luminoso para que pudesse clarear a casa e encontrar aquilo que tinha se perdido. Ela também tomou uma outra atitude, ela varreu a casa. Após ter acendido, né, a candeia, ela varreu a casa e em seguida diz a Sagrada Escritura que ela busca com diligência até achar, ou seja, ela emprega energia, tempo, dedicação e zelo naquilo que ela queria de volta até encontrar. Isto é interessante, porque a moeda, ou seja, a dracma, o valor perdido, aquilo que tinha uma referência de valor para ela, não foi perdido na rua. Ela não perdeu na parte externa da casa. Ela perdeu dentro de casa. Nós podemos entender assim que a casa é um lugar aonde nós podemos assim dizer, o lar é um lugar de valores, de referência de valores. O lar precisa ser visto como um lugar aonde está inserido nele coisas valorosas. O lar deve ser um lugar de referência de valores. Um conjunto de valores ela tinha, mas foi perdido. Nós podemos também ver que não somente dentro de uma casa, dentro de um lar, existe referência de valores. Os valores estão ligados a uma sociedade, a um povo, a uma nação. Existem os valores, e nós podemos assim denominar valores sociais, valores morais, valores culturais e valores espirituais. Em nosso caso, da fé cristã, nós podemos dizer que os valores para nós primordiais dentro de uma casa é o valor espiritual. Aquilo que norteia uma vida cristã está aqui nesse texto. Quando a palavra de Deus diz que ela acende uma candeia, ela traz luz para dentro da casa. Por certo, algumas coisas tinham se perdido naquela casa, não somente essa dracma, porque a casa estava sem luz, a casa estava em escuridão, e ela pega e acende uma luz dentro de casa. A Bíblia Sagrada se encarrega de dizer que ela mesmo é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é luz, ela ilumina, ela traz a claridade às coisas que estavam ocultas. E aquela mulher, quando ela percebe que alguma coisa tinha se perdido, algo valoroso tinha se perdido dentro de sua casa, a primeira coisa que ela faz é acender ali o candeeiro, é acender a candeia, a luz. A palavra de Deus deve ser a luz que deve nortear a vida de todo cristão. Todo ser humano, na verdade, que existe na face da terra, devia nortear a sua vida pela Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela ensina os verdadeiros valores. A palavra de Deus ensina o homem a valorizar a sociedade onde ele vive, manda ele orar por ela, manda ele orar pelos governantes, manda ele apiedar-se daquele que é pobre, manda ele socorrer o necessitado. A Bíblia, a palavra de Deus, ensina valores morais, ela ensina o homem se comportar, ela ensina o homem falar, ela ensina o homem se conduzir, ela ensina o homem, na verdade, ter uma vida reta, digna, diante do seu ser semelhante e diante de Deus. A palavra de Deus, ela tem também seus valores culturais. A palavra de Deus ensina o homem no dia a dia, ao homem se revestir de conhecimento. A Bíblia não somente é isto.
A palavra de Deus, ela prepara o homem no espírito e na alma para ele se apresentar diante de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele, na verdade, leva o homem, impele o homem, faz com que o homem entenda, faz com que o homem compreenda que ele precisa santificar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Por quê? Porque o homem um dia há de se apresentar diante de Deus. Interessante que esta mulher, ela percebe que os valores tinha se perdido dentro de casa. A sua dracma tinha se perdido dentro de casa. Aquilo que tinha um valor, uma referência de valor, tinha se perdido dentro de casa. Quantos valores estão sendo hoje perdidos dentro da família? Quanto vale o seu casamento? Não deixe o seu casamento ser destruído. Ele, por certo, tem um valor. Deus valoriza o casamento. O casamento é uma instituição de Deus. Não deixe seu casamento ser destruído. Ainda esta noite estaremos orando para Deus abençoar as famílias, mas para que você entenda isso, a palavra de Deus, ela precisa estar no lugar de destaque na sua casa. Aonde é que está a palavra de Deus? Qual o lugar em que se encontra a palavra de Deus? Se ela tem valor para você, onde é que ela se encontra? Onde é que ela está? A Bíblia diz que ela não deve ser posta nos lugares inferiores da casa. Ela deve ser posta no velador e dará luz a todos que estão no lar. Valorize a palavra de Deus e ela, por certo, estará norteando a sua vida para uma vida abençoada, para uma vida feliz. Existem valores que são perdidos dentro de casa. Quanto vale o seu filho? Quanto vale a sua filha? E que hoje está sendo perdido por aquilo que o mundo está oferecendo a ele. Cerque seus filhos de cuidado, cerque seu filho de amor, oriente ele. Gaste tempo educando ele, mostrando a ele os verdadeiros valores da vida. Ensine a ele a amar a Deus, a ela amar a Deus. Se você fizer isso, por certo, você vai colher um fruto muito glorioso no dia de amanhã. Na verdade, os valores estão sendo perdidos dentro de casa. A mulher, ela percebeu que tinha perdido e ela acende a luz, mas depois ela faz o seguinte: ela percebe que ela precisa varrer a casa. A Bíblia diz que ela varre a casa. Ela, por certo, pegou a vassoura e começou a ir por todos os cantos da casa. Ela foi nos lugares onde costumeiramente, quem sabe, ela não ia. E ela começou a procurar, e ela começa a varrer, e eu começo a imaginar quanta sujeira ela encontrou que não era para estar dentro de casa. As coisas que têm valor, valor moral, valor espiritual, valor social, as coisas que têm valor para a sua família, isso é que deve estar em evidência. Para a minha família deve estar em evidência. Aquilo que é lixo, aquilo que não serve, aquilo que não glorifica a Deus, aquilo que não traz a verdadeira adoração a Deus, deve ser, na verdade, varrido, colocado para fora. A palavra de Deus, ela nos ensina por esta parábola, Jesus falando sobre algo que tinha sido perdido, que devia ser achado, mas antes de ser achado, alguma coisa teve de ser feito, uma varredura dentro de casa. Comece a fazer o checklist, ou se eu estiver falando complicado, faça agora uma listinha das coisas que você acha que está dentro de sua casa e que deve ser colocado para fora. Por certo, algumas coisas não servem, algumas coisas não glorificam a Deus, e você vai começar a varrer, vai começar a limpar, e Deus vai te abençoar, porque o teu lar santificado, ele será, na verdade, hospedagem para o Senhor e para o Espírito Santo. A mulher, ela entendeu que tinha sido perdido algo de valor dentro de casa. Ela acende a luz, ela busca por meio da luz encontrar. A palavra de Deus, ela norteia, a palavra de Deus orienta, a palavra de Deus educa, a palavra de Deus prepara o homem para ele, para o céu e para viver uma vida aqui abençoada. E depois ela varre, ela entende que precisa se santificar, a casa dela precisa se santificar, precisa passar por um processo, e em seguida a Bíblia diz que ela busca com diligência. Eu gosto dessa expressão, buscar com diligência é fazer o quê? É empregar energia, é a pessoa dedicar-se,
é a pessoa não deixar de lado aquilo que tem que ser feito. Muitas vezes nós até entendemos aquilo que Deus está pedindo de nós, mas nós deixamos de lado. Olha, meu querido, minha querida ouvinte da palavra de Deus, esta noite, em nome de Jesus, tome uma atitude, faça diligentemente aquilo que tem que ser feito. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer agora. Onde está a sua felicidade? Perdeu há quantos anos? Você vai viver ainda sem ela? Vai conviver com isso na sua vida? Não! Busque. Como você vai buscar? Aceite Jesus ainda hoje, ao pé do seu rádio ou pela internet. Agora aceite Jesus, abra seu coração, deixe Jesus entrar, e aquilo que há de valor vai se instalar na sua vida. Valores espirituais, valores de Deus, louvado seja o Senhor. Existem coisas que devem ser valorizadas. Aonde está esta pérola preciosa do temor? As pessoas perderam o temor. Nós vivemos em uma sociedade que não sabe mais o que é temor. As pessoas, elas vivem e não respeitam os idosos. As crianças já não são mais respeitadas. As pessoas tratam as coisas de maneira como que fosse tudo comum. Não é bem assim. Não é bem assim. O temor, ele faz parte do equilíbrio. O temor, não quero dizer ter medo, mas da honra. Onde é que está esta preciosidade? Quem sabe já foi perdida por você. Quem sabe na sua casa já não existe mais temor de filhos para pai. Isso não deve continuar existindo. O temor é da honra, em primeiro lugar a Deus, honrar a Deus sobre todas as coisas, depois honrar os pais e a mãe, porque este é um mandamento com promessa. Depois honre seu irmão, honre seu semelhante, honre a sua igreja, e Deus vai estar assim te abençoando. A palavra de Deus deve ser honrada, a palavra de Deus deve estar em destaque, a palavra de Deus deve ser valorizada. Uma outra coisa especial que deve estar em destaque como algo de muito valor dentro dos lares é o louvor. Muitas vezes o louvor está sendo substituído por conversas que não glorificam o Senhor, por uma programação que está sendo veiculada pela televisão também que não glorifica o Senhor. Aproveite para adorar, para louvar, para bendizer o nome do Senhor. Adore em espírito e em verdade, e o Deus da verdade vai te abençoar, vai te dar vitória. Aonde estão os valores? Valores estes que muitas vezes foram perdidos dentro de casa. Mas aquela mulher, ela não se deu por satisfeita. Ela entendeu que não devia viver e continuar sem eles. E por isso ela toma 3 atitudes. Ela acende a candeia. Você é que tem que fazer isso. Se eu perdi alguma coisa de valor na minha vida, eu é que tenho que acender a candeia. Eu tenho que recorrer à palavra de Deus, me sustentar na palavra de Deus, me firmar na palavra de Deus. Depois tomar uma atitude de varrer, tirar todo o lixo da vida, todo o lixo da mente, todo o lixo do coração, ser lavado no sangue de Jesus, ser perdoado por Ele, pedir perdão, receber o perdão dele e buscar isso com muita diligência até achar. E a Bíblia diz que ela achou, e achando, ela convoca suas amigas, suas vizinhas, e ela diz: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a dracma perdida, bendito seja o nome do Senhor. E aí eu gosto dessa expressão final, quando Jesus diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Veja que a palavra, ela trata de algo espiritual, ela trata do pecado e do pecador e do arrependimento e de uma alegria que houve no céu pelo fato de ter sido encontrado. Quem sabe você diga: pastor, para mim está tudo perdido, não tem mais jeito. Tem jeito sim. Jesus, ele vai atrás do perdido, e quando ele encontra, ele se alegra nisso. Esta palavra do Senhor, ela é para você esta noite um despertamento. Entregue sua vida a Jesus Cristo.